Bom, glória a Deus. Quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13. E nós vamos ler o versículo 7. Começamos na semana passada uma série que, se Deus nos permitir, ainda vai até o próximo domingo, né? Uma série com 3 mensagens. E nós estamos intitulando essa série de Terminando Bem. Em cada domingo, nós estamos apresentando uma mensagem que tem começo, meio e fim. Para quem não pegou ela toda, não vai deixar de entender aquilo que vai ser compartilhado a cada dia, mas para quem acompanhá-la toda, vai enxergar o quadro bem maior. Se você não pôde estar no domingo passado, tanto no site da igreja, comunidadealcance.com.br, como no nosso site ou no aplicativo do orvalho.com, você tem acesso a essa primeira mensagem da série, que foi intitulada de O Bom Combate. Hoje, o tema da mensagem hoje é Completando a Carreira. E semana que vem, se Deus nos permitir, vamos falar sobre guardar a fé. Então, eu quero que você, por favor, me acompanhe em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 7. O texto sagrado diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Como demonstramos semana passada, a partir desse texto, Deus está preocupado não apenas com a maneira como alguém começa a carreira cristã e a sua jornada de fé, mas Deus está preocupado com a forma como nós vamos terminar essa carreira. A Bíblia diz que eu e você precisamos de referenciais, e eu acredito que essa é uma coisa importante a ser entendida aqui. O texto, de uma maneira muito clara, diz: lembrem-se dos seus líderes, daqueles que pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente, não o começo, não o meio, mas o texto diz, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Deus está falando de gente que terminou bem e que se torna para nós um referencial. Pode ser chamado de um líder, de alguém que nos ajuda a trilhar o caminho, que nos guia, que nos aponta a direção certa, não apenas por um discurso verbal, mas pelo seu exemplo, pelo modelo, pela vida com que essa pessoa de fato pôde caminhar, viver nessa terra e assim também nos inspirar. Então, na semana passada apresentamos a ideia de que Deus basicamente nos mostra 2 coisas aqui, que todos precisamos de referenciais. Todos precisamos olhar para pessoas que terminaram bem e permitir que isso nos inspire, permitir que isso coloque um trilho diante de nós, e que dê o tom de como eu e você vamos viver, não apenas o agora, mas como eu e você vamos planejar e alcançar um bom futuro, terminando também, tão bem quanto eles terminaram. Ter esse norte, ter essa liderança, essa inspiração de quem terminou bem, seguir esse modelo e referência é essencial. Mas também falamos que à medida que seguimos esses referenciais, e nós, à semelhança deles, também terminamos bem, isso permite que eu e você possamos servir também de modelo e referencial para uma nova geração de convertidos e de discípulos que também poderão se inspirar nas nossas vidas. Basicamente o texto, além de mostrar a minha necessidade de referencial, assim como a sua, também nos inspira a terminar sendo um desses referenciais para os outros. E com isso Deus revela o que eu classificaria aqui da sua preocupação ou da importância de que a gente entenda que é necessário terminar bem. Paulo adverte os Gálatas dizendo: corrieis bem. Quem foi que impediu vocês? Está dizendo: vocês começaram muito bem. Mas não adianta apenas começar bem. Nós precisamos terminar bem. E para que a gente tenha um referencial de quem terminou bem, a Bíblia diz que nós, em primeiro lugar, precisamos olhar o fim da vida de alguém. Domingo passado, alguns irmãos vieram pegar na minha mão, agradecer e dizer: pastor, muito obrigado, esse é o meu referencial. Mas eu falei para alguns: mas eu não terminei ainda. Eu sei que eu vou viver para terminar bem, mas nesse momento, porque ainda não terminei, eu posso te inspirar até agora. A questão é: como serão os próximos anos? Como será o fim da minha vida? Isso vai me permitir ser ou não esse referencial. Porque muita gente começou bem, foi bem até a metade, alguns passaram da metade e às vezes não terminaram como deveriam. Então nós precisamos olhar para aqueles que já completaram essa carreira. Aqueles que entraram no que a Bíblia classifica de o fim da vida.
E quando você diz que eu sou um referencial, eu espero que você não esteja dizendo que minha vida já acabou. Então, nós precisamos olhar para a gente que talvez nem esteja aqui. Meu pai já foi para a glória há alguns anos, mas eu posso dizer que ele é um dos meus referenciais. Ele terminou bem. Enquanto viveu nessa terra, viveu para o Senhor, viveu para honrar a Deus, para andar pela palavra de Deus, pregou a palavra de Deus para nós, não apenas o discurso, não apenas a parte teórica, mas teve uma conduta que sela até o final da sua vida aquilo que ele acreditava e aquilo que ele nos ensinava. Estou dizendo isso porque muitas vezes nossos referenciais não apenas são pessoas que já nem estão mais vivas para esse tipo de referencial, mas alguns que talvez a gente nem chegou a conhecer pessoalmente. E nós tomamos na semana passada um dos grandes referenciais que se classifica nessa declaração de Hebreus, que é o apóstolo Paulo. Dizer que esse cara não pregou para nós, ainda que a gente tenha aí um hiato, uma lacuna de 2000 anos de história, entre ele e a gente, seria injusto dizer isso. O camarada escreveu metade do Novo Testamento. E ele consegue, com o legado que deixou até hoje, nos orientar, pregar, ensinar, nos instruir. E pense em alguém que terminou bem. Então, na semana passada, nós apresentamos aqui a clássica declaração de Paulo, em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, quando ele faz a seguinte declaração: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E nós vimos que essas três frases, essas três afirmações de Paulo dentro da mesma frase, dentro da mesma declaração, nos mostram três ângulos distintos de alguém que terminou bem. Não necessariamente todos os ângulos que se possa explorar do que é terminar bem, mas três principais. E na semana passada nós usamos a frase do combati o bom combate, mostrando que a vida cristã, ela está cheia de lutas, diversos tipos de lutas. Falamos dos propósitos, de passarmos por essas lutas e as vencemos, e que no final a gente precisa terminar dizendo de boca cheia: combati o bom combate. O combate pode ser classificado de bom e não necessariamente de ruim, porque a maioria de nós não pensa nas lutas que enfrenta como algo positivo. E nós extraímos um entendimento da palavra, mostrando que é possível olhar para isso de forma positiva e ainda terminar bem, vencendo cada um desses combates. Hoje eu quero lançar mão da frase: completei a carreira. E semana que vem, se Deus nos permitir, vamos terminar falando do que é guardar a fé. Então eu quero fazer uma distinção entre completar a carreira e guardar a fé. Completar a carreira pode ser uma menção à vida cristã. Até porque lá em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a Bíblia chama Jesus não só de o autor, ela está dizendo que ele não apenas inicia a nossa fé, mas quando chama de consumador, está dizendo que é ele que conclui a nossa fé. Ou seja, ninguém deveria abrir mão da fé antes de completar a carreira, devolvê-la nas mãos do Senhor, dizendo: comecei recebendo das suas mãos a fé, nas suas mãos entrego. Você iniciou, você termina o processo. Então, falar da carreira pode englobar também a vida cristã. Mas eu quero explorar uma outra definição de completar a carreira, que também cabe no ensino bíblico, que diz respeito a viver para cumprir um propósito. Porque, com a frase guardei a fé, nós já entendemos que o apóstolo Paulo está falando que Jesus é o autor e o iniciador, portanto, e o consumador, aquele que conclui a sua fé. E na semana que vem nós vamos falar dessa questão de terminar a vida cristã muito bem. Mas eu quero fazer uma separação hoje desse aspecto de completar a carreira, que pode envolver também a fé, mas não se limita só à caminhada cristã. O uso da palavra, por parte do apóstolo Paulo, completar a carreira, nas suas epístolas, no relato do livro de Atos, que o evangelista Lucas menciona palavras de Paulo, elas quase sempre estão relacionadas ao entendimento do propósito. Quando eu falo do propósito, é a missão que cada um de nós recebeu. Cada um de nós veio à terra debaixo de um plano e um propósito personalizado de Deus. E nós precisamos viver para cumprir o propósito. Então eu quero explorar essa ideia da frase de Paulo e falar a respeito do cumprimento do propósito a partir do conceito de completar a carreira. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 20. E nós vamos ler dos versículos 22 a 24.
Atos 20, de 22 a 24. O apóstolo Paulo está reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele faz um resumo do que foi a sua estadia no meio deles, o ministério. E agora no verso 22 ele diz: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo diz: impelido pelo Espírito vou a Jerusalém. Eu tenho um destino que não é minha escolha, é direção de Deus na minha vida. Ele diz: eu não tenho detalhes do que me aguarda lá. Eu sei que o Espírito Santo já me mostrou que ao longo desse caminho, cadeias, tribulações me esperam. Se olhar na perspectiva circunstancial, vai ter encrenca das grandes. Mas basicamente ele está dizendo: nada vai me demover da ideia de seguir o que o Espírito Santo está me impelindo a seguir, que é o destino rumo a Jerusalém. Paulo, ele estava dizendo o que alguns hoje diriam: partiu Jerusalém, debaixo de uma convicção, é direção de Deus, não importa o que eu enfrente no caminho. Ele diz: minha vida deixou de ser preciosa aos meus olhos. Eu não estou preocupado em me preservar dos problemas, e nem tampouco em, se eu chegar às últimas consequências, de morrer para cumprir a liderança de Deus na minha vida. E diz: o importante é completar a carreira. E ele usa aqui a frase completar a carreira não apenas para falar da vida cristã, mas ele usa isso relacionado ao fato de que ele recebeu uma missão, um serviço, um ministério, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo está falando a respeito do plano personalizado de Deus para a vida dele. Porque essa coisa de ser impelido a Jerusalém não era uma ordem de Deus para todo crente. Pregar o Evangelho ainda é uma ordem de Deus para todo mundo. Mas Paulo, ele de fato tem a convicção de que Deus olha para ele e basicamente está dizendo: eu tenho algo que só você, Paulo, pode fazer e cumprir. Um plano que é só seu, é personalizado, foi feito sob medida para você, como para mais ninguém. Nós somos parte de uma geração que já mal sabe o que é um alfaiate. Mas meu pai era aquele tipo de gente que raramente comprava um terno pronto. Ele ia no alfaiate. Papai fazia questão de dizer: não, o tamanho da manga tem que ser exatamente do tamanho do braço. Tem coisas feitas com padrão que não serve para todo mundo. Papai era de uma época que se pregava usando terno, raramente tinha uma situação diferente. Ele fazia questão de ir no alfaiate. O orgulho dele era dizer: isso era feito sob medida. Numa época onde a gente deixou de ter alguns desses modelos do que é ter algo personalizado, sob medida, eu quero te dizer que o plano e o propósito de Deus normalmente não são feitos nas grandes indústrias de confecção, entre aspas. São ainda mais ou menos dentro do padrão do que o alfaiate fazia. Ele mede cada um e diz: para você tem um terno que é só seu, são as suas medidas, é o seu corte, é o caimento para você. Falando do propósito, é mais ou menos assim que Deus nos trata. Ele tem algo que é só para você e para mais ninguém. Por favor, diga amém. Eu olho para a declaração do apóstolo Paulo e eu percebo alguém que tem um entendimento de que a carreira deve ser completada. E como dissemos, ele não está falando só da vida cristã, mas da sua missão. Ele chega ao ponto de dizer: em nada tenho a minha vida como valiosa. Outra tradução diz como preciosa. Isso não significa que Paulo estava num estado maníaco, depressivo, pensando em acabar com a sua vida. Ele está dizendo: cumprir o propósito é a coisa mais importante que eu tenho, inclusive mais importante do que apenas permanecer vivo. Alguém me perguntou outro dia: o propósito é mais importante que a vida? Eu respondi sim. A pessoa me questionou de novo: por quê? Eu falei: porque a gente vive para cumprir o propósito. E se você tentar poupar a sua vida, escapando dessa forma do propósito, sua vida, ela perdeu completamente o sentido. Paulo dizia: eu estou aqui nessa terra com uma missão. E se para completar a missão isso significa que eu morra mais cedo, minha vida, ou em outras palavras, viver só para mim, não para o propósito, deixou de ser importante aos meus olhos quando eu passei a ter o entendimento do que é ter um propósito. Então eu quero que a gente fale um pouco a respeito de um assunto que não é tão compreendido.
Acredito que não é tão compreendido por várias razões. Primeiro, talvez como igreja a gente não fale, pregue e ensine o suficiente sobre isso. É lógico que numa única mensagem a gente consegue no máximo resumir, dar um panorama do assunto. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, ano passado nós demos um curso para a nossa liderança, que está disponível online, que é o curso Identidade e Propósito. Só na parte do propósito nós temos 8 aulas falando a respeito disso, com mais clareza, no nível mais profundo, mas eu quero tentar resumir aquilo que de mais importante a gente poderia tratar a respeito disso. Eu acho que essa questão de falar do propósito é algo que já deveria começar, não é nem na igreja, é em casa, a partir dos nossos próprios pais. Eu tive o privilégio, que muita gente não teve, de ter pais que tinham uma boa noção e um bom entendimento do que é o propósito de Deus para a vida de alguém. E quando compartilhei com eles a respeito do chamado de Deus na minha vida, que começou a queimar no meu coração, a respeito do ministério, do que eu entendia que Deus me chamava para fazer, meus pais me ajudaram muito a entender o quão importante isso era. Minha mãe, desde a fase de pré-adolescência, ela sentava comigo e dizia: filho, é muito importante você compreender o que Deus te chamou para fazer. É importante você entender que o diabo e esse mundo vão lutar com todas as forças, com todas as armas, para tentar te tirar não apenas da sua caminhada de fé, mas do propósito de Deus. Você precisa entender o quão importante isso é. E eu sou grato a Deus por esse entendimento. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que alguns pais já entraram num certo nível de entendimento e compreensão de que eles tinham a responsabilidade de encaminhar seus filhos para viverem o propósito. Eu gosto muitas vezes de trocar como um sinônimo a expressão propósito por destino profético. O que é o destino profético? É aquilo que Deus traçou, é aquilo que Deus estabeleceu, mas não necessariamente vai se cumprir só de forma automática. Acredito que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Repito o que eu falei antes, personalizado. Salmo 139, 16. Cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. O salmista, e pelo Espírito de Deus, está dizendo e registrando isso, que antes da gente começar a vida, Deus já estava traçando um plano e um propósito para cada um de nós. Então, esse é o chamado destino profético. Foi escrito antes de existir. Deus está anunciando de antemão. E nós precisamos viver para alcançá-lo. Agora, eu quero te dar um exemplo bíblico do que é a compreensão que os pais deveriam ter e gerar na vida dos filhos. Talvez você diga: pastor, diferente de você, meus pais não conheciam a Jesus, não me encaminharam na fé, ou não tinham entendimento do propósito. Eu não tive isso. Eu costumo responder para quem me fala isso: meu pai também não teve isso. Ele foi o primeiro a se converter na família dele. Ele não teve pais que entendiam o plano e o propósito de Deus. Mas à medida que ele começou a descobrir isso, ele tomou uma decisão. Eu posso ter sido aquela geração que não recebeu, mas eu sou a geração que decide mudar o ciclo, que decide quebrar isso. E a partir de mim vai haver orientação. Eu vou orientar meus filhos. E agora eu, como segunda geração, já estou orientando os netos dele a viver o propósito. Então, se você não teve, em vez de só se lamentar o que você não teve, toma uma decisão. A partir de mim, muda. A partir de mim, muda. Pastor, meus filhos já criaram, nem deu tempo com eles. Então, vou trabalhar para que eles, entendendo agora, comecem a fazer isso com os netos. Nós precisamos ter um entendimento de que isso deveria começar em casa, a partir dos pais, não só da igreja. Em Juízes, no capítulo 13, no verso 2, vou ler a partir do 2. A Bíblia diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida, dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Me parece, pelo que eu estou lendo, que a mulher reproduziu o recado direitinho. Agora, mesmo assim, olha o verso 8. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor,
Peço-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Verso 9 diz, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu notícia a seu marido. Ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com essa mulher? Respondeu ele, sim, eu sou. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou. Ele não questiona, ele não duvida. Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Irmão, pensa numa oração que Deus ouve. É quando um pai começa a clamar e dizer, me instrui como eu devo criar meus filhos. Qual a maneira como eles devem viver. Qual é o serviço ou a missão que eles têm para executar. Esse camarada está entendendo. O Senhor não está fazendo o milagre de nos dar o filho que essa mulher não podia ter ou gerar só para que a gente tenha uma alegria e um prazer egoísta e a gente desfrute disso sozinho. Ele diz, eu tenho certeza que o Senhor está pensando em mais do que nos dá alegria, que há uma missão e um propósito claro. O Senhor está dizendo que esse menino vai ser nazireu, consagrado ao Senhor, que ele tem um estilo de vida diferente. Eu preciso de mais detalhes. Eu preciso da orientação dos céus, porque eu quero encaminhar esse menino para cumprir o seu destino profético. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, é uma oração que um pai faz, que Deus não despreza. Pensa no anjo que deu 2 viagens. Porque esse pai clamou e falou, agora quem quer saber os detalhes sou eu. Nós precisamos entender que ele não pede para o anjo vir porque ele não acreditou na mulher. Ele chega e diz, quando se cumpriu o que você já falou a ela, ele está dizendo, fatura liquidada, esse assunto está resolvido. Entendi a mensagem, acredito, me aproprio, recebi. Eu preciso de detalhe sobre não só o modo de viver, mas qual é o serviço do menino. Quando a gente passa a ter esse tipo de entendimento, é importante demais saber em que direção nós vamos apontar. Porque tem muito pai tentando fazer os filhos viver o futuro que eles, na verdade, queriam ter tido, não conseguiram e agora eles tentam se realizar nos filhos. Então eu queria tanto ser engenheiro, não consegui, meu filho vai ter que ser engenheiro. Eu queria tanto ter sido uma médica, não consegui, minha filha vai ter que ser uma médica. Sabe, você pode até inspirar, você pode até tentar mostrar o quão positivo você acha que é isso. Mas deixa eu te dizer, querido, não projete o destino dos seus filhos baseado nas suas frustrações e nem tampouco só nas suas realizações. Ajude-os a entender aquilo para o qual eles existem. Nós muitas vezes estamos tentando trabalhar na vida dos filhos, desde uma formação profissional, a educação e o resto, sem pensar no que mais deveríamos pensar, qual é o plano e o projeto de Deus para essa criança. E quando nós começamos a ter a perspectiva, o entendimento bíblico de propósito, e que todos nós temos propósito, falei antes, há um plano personalizado. Tiago 4, de 13 a 15. A Bíblia diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer primeiro, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso, aquilo. Em outras palavras, ele está dizendo, não é você que manda no seu nariz, não é você que escolhe a cidade para onde você vai, não é você que define os seus negócios, o lugar da sua moradia, não é você que planeja a sua vida sozinho. Você deveria o tempo todo estar dizendo, se o Senhor quiser, porque mais importante do que buscar a sua própria vontade é entender que há uma vontade de Deus, há um destino profético já traçado e isso precisa ser alcançado. E nós só vamos entrar nesse lugar nos sujeitando à vontade de Deus. Ah, pastor, já entendi, é que Deus quer que a gente faça alguma coisa para Ele. Não, não é só entender que Deus quer que a gente faça alguma coisa para Ele. Deus quer que você faça coisas para Ele que talvez outros não vão fazer igual. Por exemplo, 1 Coríntios 12, nos diz que, coletivamente falando, nós somos corpo de Cristo. Nesse sentido, todo mundo está igualado. Nós somos corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz, individualmente, somos membros que compõem o corpo. E como membros, não somos iguais. Como parte do corpo de Cristo, somos iguais, mas não somos membros que têm a mesma função. Paulo começa a dizer que é importante que o corpo tenha olho, tenha boca, tenha mão, tenha pé, e que cada um tenha a sua função. E que os olhos não podem dizer para outra parte do corpo, não preciso de vocês. Na verdade, nós precisamos sempre nos ver como pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente. Viver para cumprir o plano e o propósito de Deus não é só a vontade que Deus tem para mim. A vontade que Deus tem para cada um de nós, o plano personalizado de cada um de nós, se combina num plano
coletivo. E Deus quer que cada um de nós ocupe o seu lugar, exerça o seu papel, e de uma forma harmoniosa nós vamos terminar então, ajudando que a vontade coletiva de Deus se cumpra, a partir do entendimento e do cumprimento da vontade individual. Nós temos uma mania de comparar, e porque comparamos, muitas vezes temos a tendência de ou evitar aquilo que a gente olha alguém e diz, não achei que isso foi tão bom, ou copiar aquilo que de muito bom a gente vê em alguém. Isso se torna um problema quando a gente entende que Deus tem um plano personalizado. Dá uma olhada comigo em Gálatas, no capítulo 2. O apóstolo Paulo está falando a respeito de Pedro. Gálatas, capítulo 2, do versículo 7 até o 9. E diz, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Deixa eu fazer uma pausa. Circuncisão aqui ele está falando dos judeus, que viviam a prática e o ritual da circuncisão. Quando ele diz o evangelho da incircuncisão, ele está falando dos gentios, do chamado dele para trabalhar com os não-judeus. Ele está dizendo, reconheceram que me foi confiado. Confiado por quem? Por Deus. O encargo de pregar aos não-judeus, assim como a Pedro foi dado o encargo de pregar aos judeus. Ou seja, encargos diferentes. 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ele não está dizendo que Deus operou melhor no ministério de Paulo, já que ele foi para o resto do mundo e teve um ministério internacional, do que o que operou em Pedro, que ficou focado nos judeus. Ele diz, não, Deus operou eficazmente nos dois. É que o plano para cada um não era igual. 9. Quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Pedro foi um camarada que não viveu confinado aos limites de Israel. A Bíblia nos mostra ele pregando, na Babilônia, enviando saudações dos crentes lá, tendo contato com gente de fora. A história nos mostra que ele termina a sua vida em Roma, mas mesmo quando estava fora dos termos de Israel, a sua maneira de trabalhar normalmente era com os judeus da dispersão, que se espalharam, que fugiram da perseguição. Agora, cada um tinha um chamado, cada um tinha uma graça. Não adianta você tentar comparar. E nós temos essa inclinação. Quando Jesus começa a conversar com Pedro e fala com ele a respeito de com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus, o que é que Pedro fez? João 21 diz que ele olha João, o apóstolo João, que está se aproximando, e diz, e quanto a este, o que será? Jesus responde para ele, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Trocando em miúdos, isso é lá da sua conta, seu cabeção. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para ele. Você cuida da sua vida. Cuida de cumprir o seu projeto. Não se preocupa, irmão, não é de hoje que a gente se mete na vida dos outros, né? Estabelece esses níveis de comparação. O Senhor Jesus está dizendo para Pedro, vou te dar a honra de glorificar Deus morrendo. E João? João não. João não vai passar o que você vai passar, não. E fica na sua. Cada um cumpra o seu propósito. O que a gente precisa não é apenas tentar copiar alguém. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, qual a sua definição de sucesso? Eu falei, para mim a maior definição de sucesso é o cumprimento do propósito. Ser bem-sucedido não é ter o que as pessoas esperam que eu tenha. Não importa se estamos falando no nível profissional, financeiro, ministerial, o que for. Ser bem-sucedido no final das contas é alcançar a expectativa, o plano e o projeto de Deus para mim. É cumprir a missão para a qual eu existo. Então, meu querido, não tem nada mais importante. A partir do momento que você entende quem é Jesus, fez dele seu Senhor, não tem nada mais importante do que viver debaixo do senhorio dele, do governo dele, do cumprimento da vontade dele. Não apenas no que diz respeito às suas leis e princípios genéricos para todo mundo, mas o plano personalizado. Qual o problema de alguns de nós? É que o plano personalizado é um grande desafio. Dá trabalho descobri-lo, entendê-lo, compreender não apenas o que Deus tem, mas todos os desdobramentos, as fases, as etapas, as nuances disso tudo. Mas é muito importante quando a gente encontra alguém que compreende o que é ser orientado por propósito. Há um mês atrás, mais ou menos, eu preguei aqui uma mensagem intitulada, era uma pergunta, o que te dirige?
falamos sobre a direção da palavra, a direção do Espírito Santo, mas no momento específico falamos da diferença entre alguém que tem o senso de propósito e alguém que é orientado pelas circunstâncias. Nós precisamos viver pelo senso de propósito. Em João 18:37, Pilatos pergunta a Jesus, governador romano questiona, e diz, tu és rei? Tanto que a acusação que ele manda colocar em cima da cruz é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele pergunta, tu és rei? Porque é o que todo mundo está dizendo. Jesus olha para ele e diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. Ele diz, a questão não é só se eu sou, é o que eu tinha que ser. Eu vivo para isso. Eu estou aqui para cumprir isso. Paulo, em 1 Timóteo 6,13, falando com Timóteo, diz, eu te exorto diante de nosso Senhor Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Ele está dizendo, quando ele estava diante de Pilatos, ele falou o que tinha que ser dito, falou o que tinha que ser falado, não apenas o reconhecimento dele como rei e senhor, mas de que ele veio com uma missão. E essa missão precisa ser cumprida e executada. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente compreende esse tipo de propósito, e isso passa a funcionar como uma espécie de norte, de trilho, para mim e para você, tudo muda. Agora é engraçado que volta e meia, enquanto pessoas dizem, pastor, o que o senhor acha que eu deveria fazer? O que o senhor acha que outro dia um me perguntou, o senhor acha que eu tinha que ir para a faculdade ou estudar teologia? Eu digo, eu é que tenho que responder isso para você? Sabe, querido, é muito mais fácil a gente transferir isso. Mas eu olho para a Escritura e eu vejo outro modelo que não dá para a gente negociar. Cada um é responsável por entender o seu próprio chamado. Vou repetir. Cada um, isso inclui eu, você, cada um de nós, é responsável por entender o seu propósito e o seu chamado. Em Atos 13:2, a Bíblia diz que em Antioquia havia profetas e mestres, e começa a dar o nome de 5 deles. A Bíblia diz que eles estão ministrando ao Senhor, jejuando. E Atos 13:2 diz assim, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo pode falar num grupo a respeito de algo que ele quer fazer na vida de indivíduos? Sim, nós temos ali. Mas o que é que o Espírito Santo falou? Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O que é que eles vão fazer? Eles é que sabem. Deus diz, vocês separa, libera eles. Não amarre eles obrigando a permanecer na equipe. Eles vão ter que viajar um pouco mais. Eu chamei eles para algo. E agora, vocês precisam liberá-los para eles cumprir o que eles sabem que tem que cumprir. Então, ainda que Deus possa falar com a liderança, dizendo, libera, envia, Ele dá os detalhes do plano personalizado para quem? Para quem tem que executá-lo. É sua responsabilidade de entender de Deus. Todo dia o irmão falou, não, estou orando para Deus falar com o Senhor a respeito de mim. Falei, eu estou orando para você entender primeiro a sua parte, para depois Deus falar comigo, para eu liberar para você, para fazer o que você entendeu. Porque alguns de nós, irmão, não queremos entrar nesse trilho de ter que descobrir o plano e o propósito. É mais fácil terceirizar, é mais fácil tentar achar a lei do mínimo esforço e achar alguém para fazer isso. Nessa mensagem do mês passado, quando eu perguntei o que te dirige, o propósito ou a circunstância, eu dei um exemplo. Eu queria que você rapidamente abrisse lá comigo. Atos 21. A gente já viu que no capítulo anterior, o 20, Paulo diz que impelido pelo Espírito ele estava indo a Jerusalém, que ele sabia que o que ele esperava eram cadeias de tribulações, que ele não se importava com as consequências, ele tinha que obedecer à direção de Deus. Agora em Atos 21, a partir do verso 8, a Bíblia nos mostra que ele estava em Cesareia, a hoje chamada Cesareia Marítima. E o texto diz assim, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Irmão, o cara não tem apenas o dom de profecia. Ele se move no ministério do profeta. Atos 11 diz que Ágabo predisse uma fome que se cumpriu com precisão. O cara era violento no profético. Agora ele chega, tira o cinto de Paulo, amarra as suas próprias mãos e os pés. E amarrado, ele começa a dizer, assim diz o Espírito Santo. Isso é o que vão fazer com o dono desse cinto. Todo mundo viu que ele pegou o cinto de Paulo.
Em outras palavras, ele está dizendo, você vai ser preso em Jerusalém. Quando ele fala isso, e é uma revelação profética, olha o verso 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tanto nós como os daquele lugar, é nós a equipe de Paulo, que trabalhava com ele, que viajava com ele, que estava próximo dele, como os daquele lugar, aquela turma que não conhecia tanta coisa como a gente, mas eram os nossos anfitriões. Em outras palavras, está dizendo, era unanimidade, era consenso de quem está perto e quem não está. Todo mundo pedindo, Paulo, não vá para Jerusalém. Por que eles estão dizendo para Paulo não ir a Jerusalém? Porque acabaram de dizer que ele vai ser preso. Agora pergunta, o profeta disse para não ir? Nenhum momento. O profeta diz, assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém. A palavra só ia cumprir se ele fosse a Jerusalém. Mas normalmente as pessoas não questionam qual é a vontade de Deus. Paulo já tinha dito no capítulo anterior, impelido pelo Espírito vou a Jerusalém. Ele sabe que essa é a direção de Deus. Mas porque a maioria das pessoas não é dirigida por propósito, mas por circunstâncias, quando houve a notícia de que lá em Jerusalém vai dar ruim, diz, é melhor não ir. Eu vejo muita gente fazendo escolhas na sua vida baseadas só em circunstâncias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, circunstâncias mudam. Tem gente que deixa de entrar por uma porta que Deus sinalizou porque a circunstância não está boa, mas amanhã vai estar muito bom. E você não sabe o que é que te aguarda. Você não pode deixar as circunstâncias que são tão instáveis te dirigir. Você precisa ser guiado por um senso de propósito. Mas as pessoas gostam de avaliar só o aspecto circunstancial. E não é apenas, as pessoas não apenas olham circunstâncias ruins. Para, tipo, se tem prisão em Jerusalém, melhor não ir para Jerusalém. Elas também se confundem quando elas olham para circunstâncias boas. Porque da mesma forma como a gente repele a circunstância ruim, às vezes a gente é atraído por uma circunstância boa. E a gente pode ser enganado tanto por um como por outro. Dá uma olhadinha comigo no Evangelho de João, no capítulo 12. E eu quero que você veja algo interessante sobre Jesus. Eu quero que você olhe para Jesus nesse momento, como os evangelhos o apresentam. Alguém que viveu e caminhou nessa terra como homem. Quando ele teve fome, foi como homem. Quando ele teve sede, foi como homem. Quando ele estava cansado e dormiu, foi como homem. Tudo o que Jesus fez e realizou nessa terra foi como homem. Quando ele foi tentado, foi como homem. Porque Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então eu quero que você olhe a cena que nós vamos descrever, e Jesus diante desse dilema como homem. Quando ele dobra o seu joelho lá no Getsêmani, pode dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está deixando claro que havia como homem uma vontade que poderia divergir da vontade e do plano de Deus. Então eu quero que você olhe para Jesus nessa ótica aqui, verso 20. Ora, entre os que foram adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. Vamos fazer só uma pausa nesses dois versículos, a gente já continua. Quem eram esses gregos? A Bíblia não é clara sobre quem era. Mas vou te dizer, não era qualquer pessoa, no sentido de posição ou de influência. Porque os discípulos, eles faziam a guarda e a proteção do ministério de Jesus. Eles eram, para não chamar de barreira, um belo de um filtro. Não tinha como todo mundo chegar em Jesus. A Bíblia fala de um momento quando eles estão impedindo as crianças que Jesus repreende eles, deixa os pequeninos vir para mim. Os grandão vocês seguram, os pequeninos vocês deixam. Eles tinham que fazer esse filtro. Irmão, as multidões, a Bíblia diz, atropelavam umas outras querendo tocar em Jesus. Agora, alguém chega e conversa diretamente com Filipe. Diz, a gente está querendo ter uma conversa com Jesus. Em vez de Filipe descartar os caras, diz, espera aí. Vai lá para André e diz, tem uns gregos aí querendo falar com Jesus. Meu Deus, vamos contar para o próprio Jesus. E os dois decidem na hora reportar Jesus. A lógica, a inferência me faz pensar que nós estamos falando de alguém que eles, pelo menos humanamente falando, olha e diz, não é qualquer um. É alguém que Jesus tem que saber. Quem tem que decidir o que é que eles vieram fazer, perguntar, consultar, se é importante, se não é ele. Vamos transferir logo o negócio. E eles levaram. Agora, verso 23. Então Jesus se dirigiu a eles, aos dois que vieram falar dos gregos, dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, estará ali também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus, o que você está falando para esses dois discípulos? Eles só vieram contar que os gregos estão aí, querendo falar com você. Irmão, o que Jesus está respondendo tem tudo a ver com a suposição que nós vamos fazer de quem são esses gregos e do que é que eles vieram propor. Olha o verso 27. Jesus diz, agora minha alma está angustiada. Por que é que Jesus está angustiado com a notícia dos gregos? Então vamos tentar pensar aqui juntos. Nos dias de Jesus, quem dominava o mundo da sua época era o Império Romano. Mas antes de Roma dominar o mundo, quem dominou o mundo antes de Roma foi a Grécia de Alexandre o Grande. Eles não dominaram estabelecendo apenas um controle militar. Alexandre tinha aquela visão de propagar a cultura grega, o pensamento, a língua grega, o chamado processo de helenização. Se Alexandre não tivesse morrido de uma forma tão prematura e os seus 4 principais generais não tivessem se dividido, talvez o Império Romano nunca tivesse dominado o mundo no lugar da Grécia. A Grécia havia controlado e influenciado o mundo de então. A Grécia se tornou não apenas o maior palco da filosofia, mas os grandes mestres gregos até hoje influenciam o pensamento da civilização, principalmente a sociedade ocidental. Agora, de repente, vem uns camaradas da Grécia dizendo, nós queremos falar com Jesus. Vou te dizer o que eu acho, porque nós estamos trabalhando no terreno da inferência e da lógica. Esses camaradas vieram com a proposta. O barulho e a fama do seu ministério como um rabino, como um ensinador fora do comum, chegou na Grécia. A Grécia precisa te ouvir. Esses cabeção aqui do seu país não estão dando atenção para o que você fala, não estão te valorizando. Nós sim, vamos te jogar para uma plataforma para o mundo. Quando Jesus diz, minha alma está angustiada, ele está falando disso como homem. Por quê, querido? Não é apenas uma circunstância ruim que nos repele. Às vezes, boas circunstâncias ou boas propostas, elas tentam nos seduzir, nos demover do nosso lugar. E está dizendo, agora minha alma está angustiada, o que direi, Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Do que ele está falando agora? Da sua morte. No verso 24, quando ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus está dizendo, se eu for para a Grécia ensinar, eu vou perder o caminho da cruz. Eu vou deixar de morrer. Se eu não morrer, eu fico só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Só Jesus era Filho de Deus naquele momento. Mas se ele morresse, ele seria a semente que multiplicaria os filhos de Deus na terra. Ele disse, se eu buscar aquilo que é interessante para mim, todo o restante do plano e do propósito de Deus envolvendo os outros vai ser sabotado. Eu vim para morrer. Eu não posso ser seduzido por esses camaradas que vocês trouxeram aqui, ou estão dizendo que querem conversar comigo. Olha a conversa, verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Espera aí, como que foi por causa de nós? Nós não entendemos, nós estamos tentando descobrir se é um anjo, se é um trovão, a gente ouviu alguma coisa, mas a gente não sabe bem direito o que falou. Jesus está dizendo, mas não foi por causa de mim. A voz falou comigo, mas não foi por causa de mim. Foi para me lembrar que eu não estou aqui só por causa de mim mesmo, eu estou aqui por causa de vocês. A voz falou por causa de vocês. Naquele momento, nós percebemos que Jesus não vive o dilema só no Getsêmani, de dizer, se possível, passe de mim o cálice, mas na verdade não seja feita a minha, seja feita a sua vontade. Durante outros momentos ao longo da sua vida, nesse momento do Getsêmani, ele está considerando a agonia que ele vai enfrentar na cruz. Aqui, nós temos uma outra proposta que pode tirá-lo do plano e do propósito de Deus. Quem é norteado ou guiado por circunstância, foge de circunstância ruim, é atraído por circunstância boa e pode perder o propósito das duas formas. Um dia desse alguém me perguntou, falou, pastor, desculpa, o senhor não é obrigado a responder, mas é verdade que você já recebeu o convite de fulano e de Beltrano, líderes muito expressivos da nação, para trabalhar com eles? Falei, é verdade. Ele dizia, você não foi? Eu falei, não. Está maluco, meu irmão, que recebe uma proposta dessa e não vai? Falei, quem é norteado por propósito? Falei, eu sei o que Deus me chamou para fazer. E a proposta deles não envolve o entendimento que eu tenho do propósito. Então não importa se isso é fascinante para mim, para você, como parecia ser fascinante para Jesus estar com os gregos. Se não é o propósito, a gente corta fora.
Quem está entendendo, diga amém. Quando você compreende o propósito, isso faz toda a distinção. Agora, eu queria estar aqui dizendo para você, coisa mais fácil do mundo é você entender o propósito. Mas na verdade não é tão simples como às vezes pode parecer. Isso vai requerer de mim e de você muita coisa. Em primeiro lugar, Deus nunca revela tudo que Ele tem de uma vez só. Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim como o amanhecer vem lentamente, com os primeiros raios de sol, depois vai aumentando até chegar a hora de ser dia perfeito, a vereda do justo é a mesma coisa. A gente não começa enxergando tudo, a gente não tem luz sobre tudo, ela vem de forma progressiva, paulatina. Uma coisa que eu e você precisamos entender, quando Deus nos dá uma direção, e a gente não cumpriu nem aquele nível de luz e entendimento que a gente tem, Ele não tem por que mostrar o resto. Jesus disse, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Por que é que Ele vai te mostrar o propósito todo quando você não cumpre nem o primeiro passo que deveria ter sido dado? E tem gente que diz, não, Deus não me mostra nada. Todo dia um camarada falou para mim, Deus só me mostrou uma coisa até hoje e nada mais. Eu falei, você fez uma coisa? Não. Eu falei, não vai ver o resto nunca. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Quando o Senhor aparece a Abraão, lá em Gênesis 12, e dá algumas orientações básicas. Sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, você imagina fazer uma viagem dessa? Vai indo que eu te mostro onde que você vai. Enquanto eu vou indo, o Senhor vai me mostrando. É assim que funciona, Abraão. Enquanto você vai me obedecendo e vai indo, eu vou dando rumo, eu vou dando destino. Mas qual era a orientação que Abraão já tinha? Sai da tua casa e da tua parentela. Você vai ter que deixar a terra dos seus pais, você vai ter que deixar a família. Abraão saiu da terra? Saiu. Deixou a parentela? Não totalmente. Porque na hora de sair, ele carrega consigo o seu sobrinho Ló. Afinal de contas, o pai de Ló, irmão de Abraão, tinha morrido prematuramente. Daqui a pouco, na jornada, nós percebemos ainda que o pai também faleceu. Porque tem duas etapas. Acredita-se que a voz de Deus é muito mais forte para a segunda etapa, depois da morte do pai. Eu fico imaginando Abraão olhando para o menino e diz, pobrezinho não tem pai. O avô que podia dar conta do recado também se foi. Alguém tem que cuidar do menino, eu vou. Enquanto Ló está andando com Abraão, Deus não fala mais nada com Abraão sobre coisa nenhuma. Chega um momento que o rebanho dos dois, tanto de Ló como de Abraão, vai crescendo a tal ponto. Os pastores estão em tamanho conflito que eles decidem abrir a sociedade. Vamos cada um para um lado. No momento que Abraão se separa de Ló, Deus volta a falar com ele sobre a próxima parte do projeto ou do propósito. Deus não tem compromisso nenhum de revelar mais nada enquanto você não obedecer a primeira parte ou os primeiros aspectos daquilo que Ele já te mostrou. Então qual é o desafio? O desafio é que a gente não tem controle sobre o quadro todo. A gente tem que ir dando um passo de cada vez. A gente tem que ir obedecendo em cada nível, sem imaginar quais serão todos os desdobramentos que virão depois. Isso exige de mim e de você o quê? Uma dependência contínua da liderança do Espírito Santo. Agora, não é só isso. Além de Deus não revelar tudo de uma vez, mesmo quando Ele mostra algum aspecto, nós temos uma outra variável aqui. Eclesiastes 8,5 diz que o sábio entende o tempo e o modo. A tradução que eu estou usando diz o tempo e o modo certo de agir. Ou seja, não basta apenas saber para onde eu estou indo, qual é o propósito. Eu preciso entender o timing, qual é o momento certo de dar cada passo. E eu não preciso só entender o tempo, eu preciso, quando eu entendo o que eu tenho que fazer, o propósito, quando eu entendo a hora, eu preciso entender a forma de fazer. Todo dia alguém falou, pastor, só complica. A coisa só vai ficando difícil. Na verdade, o que a gente precisa, irmão, não é de uma aula profunda da doutrina do propósito. O que a gente precisa é entender princípios que deveriam nortear nossa vida sempre. E talvez a melhor forma seja resumir isso dizendo, eu e você temos que aprender a viver uma vida de oração e sujeição à vontade de Deus, clamando que ela se cumpra. E precisamos cultivar sensibilidade ao Espírito Santo. Se a gente só tiver isso, uma disposição de viver a vontade dEle em plena sujeição contínua, através de oração, e sensibilidade ao Espírito Santo para cada etapa, as coisas vão se encaixando automaticamente.
Agora, o problema é que alguns de nós queremos sensibilidade ao Espírito Santo na hora de tomar decisões que nós consideramos mais sérias. E no dia a dia a gente não cultiva e não exercita o que é ouvi-lo, o que é viver a liderança dele. A maior parte do tempo a gente não ora para viver o cumprimento da vontade de Deus. Quando está desesperado, que não sabe o que fazer, a gente quer tentar praticar aquilo que a gente não faz o tempo todo. Então, por um instante, pega tudo que nós estamos falando do propósito, põe de lado só um pouquinho. E só reconheça o seguinte: se eu aprender a buscar em oração e sujeição sempre a vontade de Deus, e se eu aprender a viver sensibilidade ao Espírito Santo, eu vou conseguir chegar lá. Amém? Agora pega tudo o propósito que você põe de lado e traz de novo, porque com essa ótica eu quero terminar de dizer esses detalhes sobre o tempo e o modo. Alguém pode ter a direção certa e errar o tempo, o timing. Em Atos 16, a Bíblia nos mostra que Paulo tinha uma meta específica na sua viagem missionária, já não é a primeira. Atos 16, a partir do versículo 6, diz o seguinte: percorreram a região frígio-gálata e, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Onde Paulo quer ir? Ele quer ir para a Ásia. O Espírito Santo não deixa. Então talvez vamos tentar essa rota. Também não. Depois de ser barrado 2 vezes pelo Espírito Santo, o texto diz o seguinte: tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo parecia desde o início estar focando a Ásia. Quando você olha o fim do ministério de Paulo, onde foi que o ministério dele explodiu para valer? Na Ásia. Então, se você me perguntar: Luciano, você acredita que Paulo tinha uma suspeita de que o grande desfecho do propósito de Deus para ele seria na Ásia? Eu acredito que sim. E eu acredito que Paulo está tentando seguir aquilo que ele entende ser o chamado. Mas no momento que ele tenta cumprir aquilo que ele acredita ser o chamado, o Espírito Santo para. Vamos tentar desse outro formato, o Espírito Santo para. Começa a ver aquela disposição de dizer: o que é que o Senhor tem para agora? Talvez isso não seja agora. E à noite, numa visão, o Senhor disse: ainda não é hora da Ásia, ainda é hora da Europa. Passa a Macedônia. Toca a vida deles. Há um clamor, há um plano, um propósito. Eu quero fazer algo lá. É impressionante que Paulo vai descobrir na Macedônia a igreja de Filipos. Vai descobrir, não, vai plantar essa igreja. E a igreja de Filipos, Paulo lá na frente diz: vocês foram os primeiros a se associarem comigo no tocante a dar e receber. Para os coríntios ele diz: eu despojei outras igrejas, recebendo deles salário para servir o resto de vocês. Sabe quem que passou a bancar Paulo para executar o resto da missão, inclusive o que ele ia realizar na Ásia depois? Os macedônios. Irmão, Deus sabe exatamente o que faz. Quem não sabe das coisas é a gente, eu e você. A gente precisa viver a liderança do Espírito Santo. Agora, Ásia era o propósito de Deus para a vida de Paulo? Ninguém vai discutir isso. Naquele momento era a hora certa? Não. Então não adianta só saber o alvo. A gente tem que ter a sensibilidade de entender o momento. Outra coisa, em Efésios 6,19, Paulo diz: irmãos, orai por mim, para que me seja dada a palavra, e que no abrir da minha boca eu faça como convém fazer. Então ele está dizendo: vocês orem por mim, porque eu preciso receber de Deus a palavra certa. A palavra vai me ser dada no abrir da minha boca. E se Deus de fato ouviu a oração e no abrir da boca dele estava dando a palavra, isso significa que ele entendeu aonde ele tinha que estar, para quem ele tinha que pregar e exatamente o que ele tinha que falar. Mas ele diz: mas eu também preciso saber como convém fazer. Porque não basta entender o que e nem só quando, a gente tem que entender o como. Eu me lembro de uma ocasião que Deus me deu uma mensagem muito dura de confronto para falar a um determinado grupo. Eu não queria, era uma festividade no ginásio. Eu falei: Deus, eu não sou pai dessa turma, eu sou tio da balinha, tio agrada, né? Quem corrige é pai e mãe. Eu não estou aqui, eu lutei contra aquilo, mas o Espírito Santo falava comigo: o assunto a ser abordado é esse. Ok, criei coragem, falei: essa turma nunca mais me chama de novo. E fui para o fight, fui para a briga. Falando a linguagem do MMA, irmão, entrei dando cotovelada, joelhada, mas bati com força. Lá pela metade da mensagem eu estava numa agonia, eu dizia: Deus, não estão recebendo nada. Não era nem só o discernimento espiritual, bastava ver a cara de todo mundo.
Eu falei, o que adianta eu estar falando isso tudo se não vai ter resultado nenhum, se eles não estão recebendo isso? No meio da mensagem, quando eu estou pensando isso, o Espírito Santo fala comigo, eu te disse o que falar, não como. Você que deduziu que tinha que ser rude e mal educado. Pensa num cara que levou um choque. Eu falei, mas isso aí não era para brigar? Falar essas coisas não é para ser brigando? E eu tive que mudar completamente o formato. E ele ainda teve a misericórdia de me socorrer, me dar uma direção e salvar a noite. E eu consegui bater naqueles irmãos enquanto eles riam. A gente precisa entender o tempo e o modo. Agora, todos esses detalhes, eles parecem, em primeira instância, tornar o desafio de viver o propósito ainda maior. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou dar tudo de uma vez. Porque eu quero que todos os dias você continue dependendo de mim, procurando me ouvir. Eu quero guiar você pelo caminho todo. Eu não quero dizer uma vez só e depois você largar minha mão, sair correndo, ir na frente antes da hora. Eu quero guiar você pela mão. Eu quero mostrar não só qual o destino, eu quero mostrar para você qual é o momento de ao longo dessa caminhada parar, por quanto tempo, o que tem que fazer. E para isso, o que eu e você precisamos é uma vida contínua de oração, de sujeição à vontade dEle e de viver a liderança do Espírito Santo. Se no final eu e você vivemos dessa forma, e foi exatamente essa maneira como Paulo viveu, a gente vai poder terminar dizendo não só combati o bom combate, mas nós também vamos poder terminar dizendo completei a carreira. Fiz aquilo que tinha que ser feito. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que a gente orasse. Eu falei semana passada e vou repetir, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, está mais para uma maratona. A corrida de 100 metros rasos, alguns velocistas conseguem fazê-la em 9 segundos. Alguns acreditam que depois daquele nível de explosão inicial, não significa que não vai ter esforço, mas depois de tudo que se colocou na primeira, é quase que só manter a inércia. É lógico que a corrida tem começo, meio e fim, mas é tão curta que começo, meio e fim parece uma coisa só. Mas a vida cristã não é assim. Quando você olha uma maratona são 42 quilômetros. Quando você olha para uma maratona, não adianta sair que nem um louco em disparada no começo. Porque tem gente que começa muito bem a corrida, mas não tem fôlego para terminar. Nós precisamos entender, não se trata só do hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Onde eu vou estar daqui 5 anos, onde eu vou estar em Deus daqui 10 anos, como eu vou terminar minha vida. É assim que eu e você tínhamos que viver a vida cristã. É mais do que só agora. É mais do que vamos com tudo e cair para dentro agora. É uma vida e uma caminhada inteira, para que a gente possa terminar bem. E para isso nós vamos ter que entender a importância de combater o bom combate, mas de viver na plena dependência de Deus. Gente, se por um lado, quando você quer pensar na perspectiva do conforto, do comodismo, parece ser um desafio ter que depender tanto de Deus e de tantos desdobramentos, por outro lado eu quero te dizer, pensa numa coisa emocionante. A cada momento onde você descobre uma nova etapa, uma nova direção, né, uma nova compreensão do que Deus tem, ou de como você tem que fazer aquilo que Deus tem. Eu quero te encorajar a buscar de todo o seu coração o cumprimento do propósito. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração, colocando nossa vida no altar de Deus e dizendo, Senhor, eu não quero viver só minhas escolhas e decisões, eu quero viver a Tua vontade. Eu sei que é uma longa caminhada, mas eu quero aprender a viver a liderança do Teu Espírito Santo. Eu quero aprender a viver continuamente nesse lugar de oração e sujeição à Tua vontade. Buscando não aquilo que a gente quer, a semelhança de Jesus dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Sabe, querido, nós não podemos interpretar se Deus está ou não conosco, baseado nas circunstâncias. A Bíblia diz que enquanto José estava na casa de Potifar como escravo, a Bíblia diz, o Senhor era com ele. Enquanto ele estava na cadeia, a Bíblia diz, o Senhor era com ele. O que define se o Senhor é com você ou não, não é a circunstância que você está enfrentando. É se você está dentro de um trilho para viver o propósito. Porque as circunstâncias mudam. Daqui a pouco aquilo que parecia tão horrível se demonstrou ser o caminho que Deus usou para colocar José no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito dele.
Às vezes eu e você temos aquelas sensações que José teve ao longo do caminho. Fui injustiçado. Outros decidiram a minha própria vida, não fui eu. Alguns me limitaram, né? Alguns me roubaram os sonhos, alguns me empurraram na direção errada, não investiram em mim, não acreditaram em mim. De vez em quando encontro gente que reclama. Todo dia um falou, olha pastor, o senhor deu foi sorte, porque eu tive uma liderança que castrou meus sonhos, nunca me deixou ser aquilo que Deus queria. Eu falei, você acredita mesmo que esses caras são mais fortes do que Deus para decidir o seu destino? O problema, querido, é que eu e você não sabemos lidar com as circunstâncias. Mesmo na hora que a gente não entende nada e tem a sensação de que está sendo injustiçado, a gente precisa aprender a ir ao Senhor e dizer, Senhor, meu destino está na sua mão. Meu destino está na sua mão e eu confio em você. O Senhor tem desdobramentos fantásticos. O Senhor vai me liderar. O Senhor vai abrir na hora certa, a porta certa, vai me colocar no lugar certo. Deus tem coisas para fazer nas nossas vidas que nós não sabemos como vai acontecer. Isso requer de nossa confiança, dependência contínua. Eu quero que você coloque sua vida no altar dele, dizendo, Senhor, eu quero viver o meu propósito, eu quero viver o cumprimento do destino profético. Eu quero que aquele negócio que o Senhor escreveu no seu livro a respeito da minha vida se cumpra de forma completa. Que aquele roteiro tenha cumprimento pleno. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs. Se o Senhor não nos ajudar a ter a compreensão espiritual e aplicação personalizada dessas verdades, isso não terá tanta valia, ou importância, ou utilidade para nós. Mas nós oramos em nome de Jesus, estende a tua mão. Trabalha as nossas vidas, não só aqui e agora, desperta-nos. Dá-nos não apenas o entendimento da doutrina do propósito, mas a capacidade de dia a dia corresponder com o Senhor, viver na dependência do Senhor, em sujeição plena ao seu governo e à sua vontade, buscando a liderança do teu Espírito, porque nós queremos viver o cumprimento pleno do teu propósito. Clamamos graça e favor sobre cada um. Clamamos que o Senhor aceite a oferta das nossas vidas. Tua palavra fala de gente que não apenas te ofertou coisas, mas deram-se a si mesmos ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, nós nos ofertamos. Nós queremos viver o teu plano e o teu propósito. E suplicamos graça, graça da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu sei que alguns, ó Deus, precisam mais do que orientação, precisam de despertamento. E nós oramos que a fé de muitos seja despertado hoje. Que um novo nível de entrega e rendição seja provocado. Que a capacidade de buscar a liderança contínua, o plano personalizado do teu Espírito realmente nos envolva. Nós queremos o cumprimento do teu propósito e nós clamamos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.